E agora vamos ver como foi o desempenho do mercado do boi gordo na semana, gente. O preço ficou em estabilidade nessa semana após a queda de 5% no acumulado do mês. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Pedro Gonçalves, analista de mercado da Scott Consultoria, que já está aqui com a gente. Pedro, bom dia, bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, Carolina. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente nessa manhã fria, né? Pois é, onde você está? Você está em São Paulo? A gente é do interior de São Paulo, aqui em Bebedouro. Essa noite foi a noite mais fria do ano, né? Então, todo mundo aqui de blusa no escritório. Olha, e aqui também, aqui amanheceu em Brasília, nossa sede, com uma neblina assim, que tinha tempo que eu não via, viu? Pedro, Nossa vamos Senhora. falar aqui então do mercado, né? Faz pra gente aí um panorama do que foi o mês de maio para o mercado do boi gordo, por favor. Então, o que a gente vê, né, nesse mercado boi gordo para maio? Já era esperado uma queda. O frio vai chegando, né? A gente está bastante aí no frio já, inclusive essas temperaturas mais baixas, questão das chuvas diminuindo bastante na região central do nosso país e também a duração do dia, né? Todos esses três fatores acabam afetando bastante o vigor das pastagens e o produtor acaba se vendo meio que forçado. Aquele produtor que tem a boiada acaba se vendo meio forçado a fazer sua venda nesse período que as passagens não estão em boas condições. Então, normalmente, maio, o preço sempre cai em relação a abril, principalmente quando a gente está em períodos de transição, em fase de alta do ciclo pecuário. E esse momento não foi diferente. Inclusive, se a gente pega aí a média dos últimos 5 anos para a queda que foi agora, essa queda em 2025 foi até um pouco mais acentuada, por volta aí de 3,7% na comparação das médias dos 2 meses. Como você pontuou muito perfeitamente, esse mês já caiu praticamente 5% dos preços e no comparativo mensal 3,7%, onde na média dos últimos 5 anos foi 2,8%, 2,9%. O que aconteceu esse ano aí, né? A gente está falando de uma gripe aviária que impacta bastante. Estamos em um momento de transição de alta do ciclo pecuário. A oferta veio bastante enxuta. A gente bateu o recorde de primeiro trimestre de abate. Agora que a gente começa a chegar em um período um pouco mais de estabilidade, né? Fica entre 300 e 305 reais por arroba aqui em São Paulo, dependendo da negociação. Um dos poucos estados que ainda se manteram acima dos 300 reais na cotação, tirando alguns estados do sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se mantiveram acima dos 300 reais por arroba também, mas o momento é de pressão ainda e deve se manter pelo menos para a primeira quinzena de junho. É claro que o período agora é um pouco mais de estabilidade, não deve ter quedas tão drásticas assim como a gente viu para o começo do mês até o momento, mas ainda deve trabalhar um pouco mais pressionado do que foram os preços para o início do ano, né? Pois é, Pedro, e como que fica aí a demanda, né? Tanto no mercado interno quanto no externo, especialmente aí com as exportações para a China? Exatamente. Quando a gente fala de exportação, é a única coisa que está aquecendo esse mercado bastante gelado, né, para esse finalzinho de maio. A gente vê exportação muito bem, inclusive, né? A demanda externa é quem está ajudando a não cair mais ainda essa cotação da arroba do boi gordo. Quando a gente vê os números, né, para maio até o momento, o último fechamento da Secretaria de Comércio Exterior, a gente vê volumes aí de 10,8 mil toneladas embarcadas diariamente, ou seja, o volume está sendo muito bom e os preços estão muito bons. Aproximadamente 5.200 dólares por tonelada são os maiores preços desde lá de junho de 2023. Ou seja, a expectativa é que maio seja o sexto maior volume mensal da nossa história, aproximadamente 225 mil toneladas exportadas em maio, faturamento de 1,2 bilhão, um dos maiores também na nossa média mensal. E se a gente pegar, vai ser o segundo maior volume para esse ano, né? Só perdendo ali um pouquinho para abril, onde abril foi bastante acelerado, inclusive. E o que está trazendo esse destaque para exportação justamente é aquela guerra comercial que a gente viu, né? Estados Unidos, China, tudo aquilo acontecendo, principalmente lá em março, refletiu bastante em abril, reflete bastante em maio, e esses dois países estão comprando muita carne brasileira, principalmente os Estados Unidos, né? Aquela questão das tarifas, como está sendo o funcionamento lá, eles estão com um custo em cima da população um pouco alto, e eles olham para a cotação da arroba do boi gordo aqui no Brasil, 55 dólares, a deles 115, 120 dólares, mesmo com as taxações que eles colocam, que fica aí por volta de 36,4% nesse momento, ainda vale a pena comprar a carne brasileira. Nos Estados Unidos aumentou quase em 500% seu volume de compra do Brasil, e eles acabam comprando mais carne bovina no segundo semestre, ou seja, se a gente está com volumes tão altos assim no primeiro semestre, a expectativa para o segundo semestre ainda é muito mais positiva. E a exportação tem ajudado bastante aqui na questão
de segurar um pouco mais esses preços, né? Quando a gente faz uma conversão, uma conta assim meio de padeiro, né? Esses preços de US$ 5.200 a tonelada, se a gente joga para a arroba, seria uma arroba de R$ 440. É claro que não é a mesma coisa, né? Porque o frigorífico está comprando o boi vivo para fazer ele transformar ele na carne pronta para o consumo praticamente, congelada ou fresca para fazer a exportação, tem todo o processo, os custos, mas a gente vê que os preços pagos estão em um cenário bastante positivo e isso ajuda a segurar o patamar da cotação da arroba do boi gordo nessa faixa dos R$ 300. E deve ajudar muito mais no segundo semestre, que é a expectativa nossa de virada do ciclo, né? Já nesse momento, né? Chega dali, setembro, outubro, a gente deve ter até os panoramas, né? Os patamares de preço mais elevados aqui do nosso país. Ô Pedro, e os custos de produção, eles ainda estão pressionando o pecuarista? Sim, eles acabam afetando bastante, né? Quando a gente fala do milho, a gente vê o começo do ano aí, por que que eu falo do milho, né? O milho é uma espécie de termômetro para as rações no nosso país, né? Diversas rações acabam utilizando o milho como principal ingrediente e ele acaba sendo um termômetro para o custo alimentar do pecuarista. E a gente viu o milho chegando ali na casa dos R$ 90 a saca aqui em São Paulo, né? Em Campinas, na referência, R$ 90 a saca de 60 quilos. É claro que agora começou a baixar. Mas o patamar, né, o mínimo que a gente enxerga para esse ano é ali na faixa dos R$ 64, R$ 65 a saca de 60 quilos. É um patamar superior ao que foi ano passado. É claro, se considerar, né, as altas aí, a cotação da arroba do boi gordo é 30% mais cara do que no ano passado. Isso ajuda a melhorar esse cenário de custo. Mas o que mais pesa para o pecuarista é a questão da reposição, né? 70%, 80%, dependendo do sistema de produção do pecuarista, vem aí o custo, né, vem da questão da reposição. E a gente está vendo as categorias de reposição se valorizando também, né? Acompanha o mercado do boi gordo, uma correlação de 90% praticamente. Se o boi gordo sobe, todas as categorias de reposição sobem também. Então, para esse momento, muita atenção, tanto no custo alimentar, que a gente está vendo os insumos subindo, né? O farelo de algodão subindo, o DDG subindo, as questões de demanda de todos eles, a pecuária do nosso país, tanto a avicultura, suinocultura e bovinocultura, estão crescentes, eles disputam praticamente os mesmos ingredientes, então isso pode trazer um cenário de alta, então o pecuarista tem que ficar bastante atento e fazer compras muito boas de reposição para garantir essa margem nesse momento, mesmo falando em um período de transição para a fase de alta do ciclo pecuário, né? Pedro, e tentando trazer também um pouquinho para o consumidor, como que esse cenário impacta quem consome, né, o preço final aí da carne no varejo? Quando a gente fala aqui, a gente brinca no escritório, né? Os próximos churrascos, a gente vai começar a olhar um pouco mais para o dianteiro do bovino, que a carne fica um pouco mais cara. Quando a gente está falando que está chegando uma arroba aí mais cara para o frigorífico, esse repasse acontece, né, entre o atacado e o varejo, a gente já vê os preços, considerando aí o mesmo período do ano passado, 33%, 35% mais caros do que eram pagos aí no ano passado. Ou seja, a carne ficou no geral mais cara. E aí a gente tem também a questão de uma proteína concorrente que deve ficar um pouco mais barata, principalmente nesse curto período de tempo, que é o caso da gripe aviária, né, que acabou ali colocando um pouco mais do frango disponível para o nosso mercado interno, visto que as exportações cessaram para alguns dos grandes compradores de carne de frango do nosso país. Isso deve colocar mais carne de frango no mercado e diminuir, inclusive, a relação de troca em relação à carne bovina. Isso pode pressionar um pouco a questão da arroba do boi gordo, mas a gente está falando de um boi que está chegando um pouquinho mais barato. Para esse momento, pode ser aí que o atacado segure um pouco mais as margens para dar um dinamismo maior para a saída de carne dentro do varejo. Pode ser que segurem os preços para esse momento, mas a carne, a tendência é chegar um pouco mais cara para o consumidor final, principalmente no segundo semestre. Quando a gente fala dessa arroba do boi gordo ficando mais cara, um cenário positivo para o pecuarista, é um cenário negativo para nós consumidores, se é claro a nossa economia não girar, né? Se a gente tiver um desempenho econômico um pouco melhor, a gente está falando de um desemprego diminuindo um pouco, né? A questão da intenção de consumo das famílias melhorando, mas tem que analisar todo o cenário, né? A questão do crédito, imposto, tudo impactando a nossa economia. Tem que ver como vai ser esse cenário. Mas por enquanto o que eu posso falar é que a carne vai chegar um pouco mais cara para nós consumidores finais. Então tem que mudar um pouquinho o corte, começar a escolher um pouco mais a carne dentro ali do mercado, do açougue, para não pesar tanto aí na nossa renda. Então, não é uma boa notícia para o fim de semana, então, né, Pedro? Para o consumidor. Pedro, obrigada pela Exatamente, ainda participação. pensando nesse frio, né? Pois é. Obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu? A gente que agradece, viu, Carolina? Qualquer coisa, Scott Consultoria está de portas abertas aí para estar conversando sobre esse mercado bastante dinâmico em 2025. É isso.